eu aqui, Joyce Hasselman, e vamos lá falar de um tema polêmico que começou em São Paulo, mas já se espalhou pelo Brasil. Vamos falar da Cracolândia e da decisão do prefeito João Dória de internar compulsoriamente esses viciados em crack. Mas antes, umas perguntinhas para você. As autoridades devem interferir quando se deparam com um suicida com uma arma na cabeça, pronto para apertar o gatilho e estourar os seus próprios miolos? Sim, claro que sim. Quantas vezes já vimos no noticiário uma cena como essa, em que policiais, em que a autoridade vai lá e impede o suicídio, impede a morte de uma pessoa, impede o homicídio. Qual é a diferença entre alguém que pega uma arma, aponta para a cabeça e aperta o gatilho e aquele que está na Cracolândia? A diferença é só o tempo, porque o fim dessa história, em geral, é o mesmo. O fim dessa história é a morte. E aí a gente vê uma discussão danada na justiça e na imprensa. Afinal de contas, a imprensa adora o politicamente correto, né? Em especial Folha de São Paulo, Globo, fazendo uma campanha contra a decisão do prefeito João Dória, que sabiamente decidiu limpar a Cracolândia e colocar essas pessoas, internar compulsoriamente essas pessoas dependentes de crack. Preste atenção, eu estou falando de dependentes de crack, pessoas que não têm a menor condição de decidir por si mesmas, pessoas que são capazes de qualquer coisa por uma pedra, pessoas que são capazes de matar e de morrer, pessoas que estão abandonadas pela sociedade, pessoas que estão lá vivendo num mundo fétido, que estão vivendo no meio da sujeira, no meio da prostituição, sem qualquer condição, repito, de decidir sobre si mesmas. Mas aí vem a turminha dos direitos humanos. Como é que pode o prefeito interferir numa situação como essa? Vamos deixar aqueles dependentes de crack morrerem na sujeira. Você conhece o inferno? Eu vou dizer pra você aonde é o inferno. Eu vou te dar o endereço do inferno. O inferno fica na Cracolândia, aqui em São Paulo. Eu já estive lá. Eu já vi de perto como essas pessoas são tratadas e como elas se tratam, do que elas são capazes. Há vários grupos ligados às igrejas que nos finais de semana ou em dias de semana passam pela Cracolândia tentando oferecer alguma ajuda a essas pessoas, mas elas precisam de mais, elas precisam de muito mais, elas precisam de atendimento, elas precisam de internação. Isso sim é cuidar do direito humano daquele que está lá, largado por tudo e por todos, né? E que a turminha da esquerda, a turminha dos direitos humanos diz o seguinte: vamos respeitar o direito desta pessoa se matar, vamos respeitar o direito dessa pessoa de pegar uma arma e apontar para cabeça e apertar o gatilho. É isso que vocês querem? Aí o Tribunal de Justiça hoje resolve, numa decisão muito sábia, proibir o prefeito de fazer as internações compulsórias. Na sexta-feira, ele havia conseguido uma liminar para fazer internações. No domingo, veio uma outra liminar a pedido do Ministério Público, que suspendeu isso. Agora a decisão é definitiva em segunda instância e a prefeitura pode recorrer para o STJ. E eu digo uma coisa: prefeito João Dória, recorra. Recorra, não retroceda. Até agora, esse caso da Cracolândia foi tratado só por covardes. Ninguém teve a coragem de meter a mão nessa história para tentar resolver essa história. Você já parou para pensar como é a vida dessas pessoas? Repito, vá até o inferno, vá até a Cracolândia e veja como essas pessoas vivem. Elas não têm condições nenhuma de decidir por si mesmas. Elas estão viciadas, viciando seus filhos, sendo capazes de qualquer coisa para conseguir mais uma pedra. E as pessoas que moram no entorno da Cracolândia já pararam para pensar em relação a isso? Elas precisam de dignidade e a dignidade começa com o tratamento. Se você tem alguém doente, totalmente incapaz de decidir por si mesmo, se não há parentes para decidir, o Estado tem que decidir, a prefeitura tem que decidir, e o João Dória está correto. O João Dória está correto. Não caia nessa conversinha mole, de parte da imprensa, toda alinhada aí com a esquerda, com o politicamente correto, que joga essas pessoas, são vidas, na latrina. Eles não estão preocupados com a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão se matando literalmente, dia após dia. Essas pessoas vivem na sujeira, vivem na imundície, vivem nas drogas e vivem totalmente fora do mundo real. Tudo
Tudo para eles é permitido por mais uma pedra. Essas pessoas precisam de socorro. E não achem que a gente vai poder sentar a uma mesa e conversar com os viciados em crack. Vem cá, meu amigo, fala aí quais são as suas frustrações. Você quer ir para um abrigo? Você quer tratamento? Você quer um banho? Você quer comida? Nem fome essas pessoas têm, porque a pedra supre até a fome dessas pessoas. Preste atenção, responsabilize-se pelo próximo. O prefeito João Dória, tem várias coisas que eu não concordo com ele, essa é outra história, mas ele está correto, foi corajoso, enquanto os outros políticos covardes estão indo na linha aí do politicamente correto e não estão nem aí para essas pessoas. Eles querem que essas pessoas morram, desapareçam. Quando alguém oferece tratamento, essa pessoa está preocupada com o viciado em crack, com esse ser humano que está lá esquecido no inferno. João Dória mostrou que está preocupado com essas pessoas, enquanto anteriormente o que o prefeito Haddad fazia era dar bolsa crack para craqueiro. É isso que você quer para a sua cidade? É esse exemplo que você quer para o Brasil? Eu espero que o João Dória consiga resolver e reverter essa situação em instâncias superiores e que dê exemplo para o nosso Brasil. Nós temos que pensar nas pessoas, nos seres humanos, nos cidadãos. Nós não podemos condená-las ao inferno em vida.